O Náutico ele teve um primeiro tempo de certa segurança defensiva, mas não conseguia, né, naquele último passo, aquele último terço do campo, não conseguia chegar, né, na conclusão das jogadas, mas aí, velho, no segundo tempo, desmontou, né, se desmanchou completamente, né. O que é que tu enxergou da partida, velho? Diz aí. O Náutico fez um primeiro tempo, até ok, tá? Não achei um primeiro tempo ruim, não. Acho que a marcação da saída de bola estava funcionando bem, porque o Náutico cria algumas oportunidades assim. Marco Antônio perde uma chance, que é essa daí, que ele rouba a bola na entrada da área e chuta fraco. Tem depois um cruzamento de Igor Fernandes, que ele cabeceia livre na área, cabeceia mal também. Teve um terceiro lance também, que acho que Samuel, que ia tentar concluir a jogada, não conseguiu. Enfim, o Náutico conseguiu ali por 30, 35 minutos marcar bem a saída de bola, conseguiu criar 3 oportunidades claras de gol e não aproveitou. E aí, não sei se coincidência ou não, Fagner Alemão sofre a lesão ali, acho que 32 minutos do primeiro tempo. Fagner Alemão está fazendo uma bela estreia como titular. E depois que ele saiu, degringolou tudo. O Retrô termina o primeiro tempo já melhor que o Náutico, bota a bola na trave, tem uma chance ali que o Anderson, que a gente acabou de ver, né? O Anderson salva ali na entrada da área. No segundo tempo, o Náutico nos primeiros 5 minutos também tem outra chance, bola parada, mas depois o Retrô vai chegando e faz o gol. O Retrô melhora no segundo tempo, o Ellerson faz uma boa defesa no lance anterior, depois sai errado na bola, tem a sequência do lance, e Léo Coutro aí, que falha na marcação, não ganha de cabeça para mascote, e faz 1-0, e aí depois disso, meu amigo, o Náutico, se já estava ruim, piorou, porque as substituições de Marquinhos hoje não funcionaram. Não, assim, Hélio Borges entrou muito mal. Hélio Borges mostrou hoje porque não é titular. Caion entrou muito mal. Assim, Caion já pode emprestar. Perdi minha paciência com o Caion. Depois ele tenta Giovani na lateral esquerda. Enfim, aí foi uma salada completa que as coisas não funcionaram. Aí o segundo tempo foi uma noite ruim aí que o Náutico teve, e nem naquele abafo o Náutico conseguiu fazer o goleiro trabalhar muito. Não teve poucos testou ali. Teve um chute de Igor Fernandes no primeiro tempo, teve esse chute aí que a gente mostrou agora há pouco, mas não teve aquela abafa no final. Marquinhos até falou, né, que o resultado justo poderia ser um empate. Podia ser até pelo primeiro tempo, mas quem não tem eficiência não pode estar reclamando aí de números e jogar com números para dizer que o resultado seria o ideal, seria o empate, porque o Náutico não jogou. No segundo tempo, o Náutico jogou 30, 35 minutos. Todo o resto do Retro foi melhor. Então, não dá para dizer que é injusta a vitória do Retro, não. Pelo contrário, quem jogou melhor por mais tempo foi o Retro. Então, na minha opinião, o Retro venceu de forma merecida num jogo ruim do Náutico, um jogo ruim da defesa, um jogo ruim de alguns jogadores do meio campo, mais uma vez, do ataque principalmente. Então, muitas coisas não funcionaram para o Náutico hoje. E aí, João, o que me deixou muito intrigado foi que o Náutico ele começou com uma marcação, assim, pelo menos eu vi dessa forma, né? Não sei se você viu de outra forma, mas havia ali uma marcação-pressão, né? O Retrô estava tendo dificuldade até na saída de bola, o Náutico estava conseguindo os desarmes, estava tendo uma sobra ali muito próximo da grande área para tentar uma jogada mais rápida, né? Uma resposta mais rápida, mas simplesmente depois, e teve, né, essa questão do Fagner Alemão, mas até um pouco antes disso, eu acho, o Náutico ele já estava afrouxando mais, já estava dando mais espaço. E simplesmente não conseguiu mais evoluir. Eu estava, até talvez os 30 do primeiro tempo, naquela expectativa de daqui a pouquinho esse gol vai sair, porque o time está conseguindo ocupar o espaço, está conseguindo desarmar, o time está conseguindo deixar o Retrô muito acuado. E simplesmente tudo acabou-se. Assim, o Náutico achou uma forma de jogar ali no primeiro tempo. O Marco Antônio, o Samuel, o Mezenga, assim, menos, mas estavam pressionando os zagueiros adversários. O Retrô hoje teve uma dificuldade a mais, que eles costumam sair muito com o zagueiro do lado esquerdo, que é o Ryan Ribeiro, só que ele não jogou, né? O Retrô acabou colocando o Jonas improvisado ali na zaga e acabou tentando sair muito pelo Alce, que, sinceramente, das vezes que eu vi o jogador assim, eu não gostei da forma que ele sai muito para o jogo. E aí ele errou algumas bolas ali, Fabinho foi antecipado por Marco Antônio, o Náutico criou uma pressão, pecou muito na finalização, e eu acho que isso, essa pressão aí do Náutico até aumenta um pouquinho a nossa sensação de que foi um jogo bom. Mas que, sinceramente, eu não vejo que foi um jogo bom até no primeiro tempo, sabe? Eu achei o Náutico muito
muito pregado em campo, tinha essas chances realmente com a marcação alta aí de Marco Antônio, mas se você pegar, tirando isso, era só bola na área. O Náutico não tinha um domínio muito grande do Retrô, e a gente sai do primeiro tempo com a melhor chance do jogo sendo deles. Uma troca de passes ali, o atacante do Retrô chega na cara do gol, bate na trave, depois no rebote o Wenderson consegue dar uma salvada ali no chute de Fernandinho. Então, eu acho que até esse primeiro tempo do Náutico, eu acho que o segundo foi tão ruim que a gente tá olhando para o primeiro e falando, pô, jogou bem no primeiro. Mas eu também não enxergo como uma partida boa, muitos jogadores com problema, tá? Mezenga sem conseguir ajudar, Marco Antônio, que apesar dessas duas jogadas aí, que ele tem uma pressão maior, ele consegue roubar a bola. No restante da partida, não gostei muito do jogador. O Náutico forçando muito uma jogada pelo lado direito, sendo que quando chegava com perigo, chegava pela esquerda. Acho que o Igor teve uma participação boa ofensiva, assim, de chegada realmente, e o Náutico, por até metade, um pouco mais da metade do primeiro tempo, não utilizou muito o jogador, assim, sem tanto motivo aparente. Então, tem essa primeira parte aí do jogo. E aí a gente vai para a segunda, que, assim, você foi tirando peças para colocar meio que ninguém, sabe? Assim, ninguém que vai ajudar. O Náutico foi se piorando. E aí eu nem sei se está na pauta, Renato, foi mal, mas aí eu queria aproveitar esse momento para falar um pouquinho de Samuel, que, velho, Samuel realmente ele tem problema, tá? Não é um jogador perfeito, não é um craque de bola, é um jogador em franca evolução. E aí eu vejo, até teve um tweet de Luiz, né, falando sobre a paciência da torcida, que se fosse um jogador com outro nome, viesse de Arco Verde, a torcida não teria tanta paciência, e nesse ponto ele está correto. Realmente a torcida teria menos paciência. Mas, velho, Samuel, ele pode errar o que for, mas ele cria 3 chances de gol para o Náutico pro jogo, pô. Ele pode errar 50 vezes, mas ele não faz uma partida dessa como a de Hélio Borges, que errou a mesma quantidade e não consegue chegar na área. Hélio Borges teve um lance bom durante o tempo que ele jogou. Um lance que é o que ele passa no meio de 2 defensores ali, e nem essas coisas todas, assim. Então, assim, eu acho que Samuel realmente tem uma paciência e merece essa paciência, tá? Porque além de ser uma figura carismática, uma figura que é fácil da torcida gostar, é um cara que entrega muito mais do que os outros entregam. E assim, a gente viu Ponta entregar muito pouco aqui no Náutico, e ele entrega demais, assim, pro time. E aí, como retomando, o Náutico foi se piorando, o Hélio Borges não jogando nada, Caion não conseguindo participar também, assim, até pegou na bola, mas não saía nada dali, sabe? Caion pegava na bola e beleza, acabou a jogada. E depois Souza, e entra a última substituição, o Giovani, assim, para jogar de lateral esquerdo. Giovani na lateral. Assim, o Náutico foi se piorando. O Náutico se piorou, e aí o resultado da partida, jogar mal no primeiro tempo, é muito justificável, sabe? O Náutico mereceu isso aí, mereceu perder com esse gol no segundo tempo, porque fez uma partida muito fraca. O Náutico se resumiu ali a tentar achar Marcos Ítalo. Na verdade, Marcos Ítalo que até fez um bom jogo, mas não pode ser a única jogada. Marcos Ítalo e o Igor Fernandes, que se você pegar as 2 chances de gol do Náutico, são com os dois, né, do segundo tempo, que são 2 chutes até meio que do mesmo lugar do campo, de maneira espelhada, 2 chutes dos laterais, mas a parte ofensiva muito, muito fraca na partida. E eu acho o resultado justo, assim. O Náutico, por mais que tenha criado, as melhores chances de gol saíram aí da partida do Retrô. Não acho que tenha sido assim injustiça. Isso me até a fala de Mezenga lá, eu acho que fica um pouco mais sem sentido para mim por causa disso, sabe? Não vi. O Náutico mereceu ganhar essa partida. A gente tá aqui puto porque faltou muito pouco. Eu não acho isso. Sinceramente, não acho. Jogo muito pobre, né, Matos? Assim, o Náutico, ele
Até teve um pouco de imposição no começo, até talvez os 30 minutos, depois ladeira abaixo e perdeu, né? E aí? Renato, esse jogo, quebrando essa sequência, o Náutico vindo 3 vitórias, as 3 vitórias não é no céu, tá? O Náutico, por exemplo, o Náutico jogou mal no Clássico. Gostei do jogo contra o Ceará, obviamente. Até respondendo para quem disse que o Náutico não jogou bem, o Náutico jogou bem contra o Ceará, gente. Ponto final. Não tá aberto para debate aqui, não. Ah, não, mas eu tenho minha opinião. Isso não é opinião, desculpa. Ganhou de um time de Série A, foi dominante o jogo inteiro. Você tá esperando o quê? Não tem como ser nada além daquilo, não. Então, contra o Ceará jogou bem, tá? Contra o Santa Cruz venceu o jogo e a gente registrou aqui que não foi uma boa partida do Náutico, tá? Quinta-feira, contra o Maguari, aí sim eu acho que abre para divergências. Tem leituras a se fazer. Eu fui pelo caminho de ser um jogo de contexto, onde o Náutico, além de ter vencido a partida, em nenhum momento colocou em risco, tá? Um jogo que tinha um certo grauzinho ali de dificuldade. O Maguari vem bem no campeonato, mesmo até de 5-0 hoje, contra decisão, tá? Mas não está longe de ser tudo perfeito, até porque tem problemas gravíssimos dentro do campo, que a gente até, como é que eu posso dizer, perdeu a temperatura de cobrar porque as coisas foram encaminhadas. Veja, o goleiro era um problema gravíssimo e foi contratado um goleiro. Então, agora é aguardar, né? E a questão de zagueiro, pelas informações que a gente tem, o Náutico vai contratar zagueiro, mas tem uma alta alimentação do mercado, o que é um problema que eles geraram, né? Porque se colocar nessa situação de estar com a zaga incompleta nesse momento do campeonato, que o mercado está fechado não na prática, mas os times montaram seus elencos, né? Então, os zagueiros estão atuando. Você não tem como tirar um jogador do Campeonato Paulista agora, nesse momento. Ou você tirar um zagueiro da Série B nesse momento. Ou você tirar até um zagueiro concorrente da Série C nesse momento. Você tirar alguém, você vai tirar quem? Um jogador do Barra de Santa Catarina, um jogador do, sei lá, São José do Rio Grande do Sul. E vai vir no máximo Islã da vida. Então, infelizmente, a situação de zagueiros já foi compreendida pela direção, pelo que a gente sabe por bastidor, mas vai ter que esperar aí os campeonatos regionais acabarem, o Paulistão acaba daqui a 20 dias, e é o que a gente tem, tá? Então, esses 2 pontos, apesar de muito criticado e com muita razão, até com certo desespero por parte da gente, por parte da torcida, são situações que não estão equacionadas porque os jogadores ainda não chegaram. Mas um pouco esvaziada porque a gente só vai ser repetitivo em algo que já está meio que decidido. Vai chegar. O problema agora é quando, né? Os jogadores precisam aparecer no mercado. E diante disso, Renato, por que eu estou fazendo todo esse disclaimer? Porque a gente tinha as 3 vitórias seguidas e foi para o jogo de hoje. Eu estava com uma certa confiança que o time pudesse render hoje, pudesse conseguir um resultado positivo, o que seria uma espécie de consolidação, né? Apesar de que, enfim, é sempre jogo a jogo, né? Impressionante, né? E o Náutico, tirando esse recorte que você já ressaltou aí, de um certo controle da partida que o Náutico teve ali em uma parte do primeiro tempo, mas lembrando, sem a profundidade necessária, tá? Sem transformar isso em chances claras de gol, com poucas finalizações. O goleiro do Retrô não fez nenhuma defesa nesse período, tá? O lance mais perigoso foi numa bola parada com o Patrick Alain. Depois um cruzamento no rebote que o Patrick Alain cruza na área e levou muito perigo ali. A zaga do Retrô tirou no último momento. Então, tem que fazer esse registro também, que não foi só flores, esse momento que o Náutico teve o domínio do jogo, mas por esse volume que ele implementou, jogando no campo do adversário, pegando sempre a segunda bola, chamou a atenção positivamente, mas faltou ainda, tá? Faltou conseguir acelerar mais o suficiente para chegar ao gol, para chegar às chances claras.
Tanto é que, dentro desse primeiro tempo, que a gente destaca aqui, a melhor chance de gol foi do Retrô. Foi do Retrô, num passe errado do Patrick Alan. Uma infiltração, a bola na trave, e no rebote, o Retrô quase que fez também. O Anderson, né, que se jogou ali na bola e salvou. Tá? Esse foi o primeiro tempo, que teve um recorte positivo para o Náutico, mas faltou profundidade, faltou conseguir acelerar mais, e no final das contas, tudo isso, o Retrô quase que sai na frente ainda no primeiro tempo. Já o segundo tempo, as coisas deram bem errado, tá? Quando o Retrô chegou ao gol, após isso, o Náutico entra num certo ritmo de pressa. Veja, no primeiro tempo, quando teve o seu recorte, faltou acelerar mais um pouco para chegar no gol. E agora, o Náutico entrou num ritmo de ter pressa demais. Tá? A gente viu uma sanha do Náutico de tentar chegar ao gol de empate, mas era mais uma pressa mesmo, sabe? Pressa, já diz o ditado, né? Pressa é inimiga da perfeição. Então, na verdade, o Náutico, ele nunca conseguiu encontrar o ritmo adequado. Ora, faltou acelerar e depois entrou num ritmo de pressa. Tá? E isso gerou muita dificuldade. Aí você vai colocar também os elementos que as substituições, nenhuma delas deu certo. Tá? Pô, pelo amor de Deus, assim, o Souza é uma partida horrível. O Caion esse tipo de jogo que você... Até a gente que tem um discurso de defesa da base, tem uns que tem mais, tem uns que tem menos. Não, veja, porque se falta paciência com o jogador da base, mas com o jogador de fora é mais boa vontade, quando é estrangeiro é mais boa vontade ainda. Mas é um jogo como esse que você diz, meu irmão, esqueça tudo, bota esse cara para ser emprestado, dispensa, bota para estudar, porque o que Caion fez hoje, assim, é muito... dá muita raiva, sabe? Conseguir não acertar absolutamente nada. Aí vamos lá, Souza, horrível, horrível. Se o objetivo de Souza foi entrar e cagar o campo, aí ele foi bom. Horrível na partida de hoje. Caion, uma desgraça. Hélio Borges, meu Deus, olha, Hélio Borges. Eu quero as câmeras do CT para saber se lá no CT ele usa a bola, porra. Como é que eu posso dizer que a bola é ferramenta de trabalho do jogador? Alguém viu algum tipo de simpatia de Hélio Borges com a bola? A bola é inimiga dele, porra. Inimiga total. Ele odeia a bola, porra. Meu irmão, o cara tropeçou na bola umas 10 vezes. Teve mais. Teve o... Qual foi o outro cidadão que entrou? Hélio Borges. Giovanni, não? Não, o Giovanni tentou, coitado. Coitado. Tentou. Acho que eu até esqueci de comentar sobre o Giovanni lá no 45. Estava fazendo 45 agora. Porque o Giovanni foi um cara que tentou, assim, de forma A Globo nova. nem colocou o Giovanni como entrou no jogo. Eu acho que lá Ele entrou no lugar de Igor. Ele entrou no lugar de Igor Fernandes no final do jogo. Foi isso. O menino lá da produção não colocou o Giovanni, porque eu só vim lembrar do Giovanni agora, quando o Cláudio disse. O Giovanni tentou pegar essa bola ali na defesa, tentou fazer um corredor ali pelo lado esquerdo e tentar fazer cruzamento, assim, com muita vontade, coitado, mas nem errava o que tentava, mas não era isso que ia levar o Náutico ao gol de empate, sabe? Mas Hélio Borges, Caion, Souza, teve mais um cidadão que... foi o Raia, né, que entrou, né? Enfim, as alterações, os jogadores que entraram aqui no jogo contra o Maguari deram uma outra dinâmica para o time. No jogo de hoje, todos foram mal, tá? E aí, Renato, eu vou ser muito sincero com você. Geralmente, a gente escolhe um caminho para analisar um jogo, para analisar o contexto do Náutico, tá? E a gente toma a decisão ali de escolher um caminho. E o caminho que eu pretendia escolher, na verdade, por isso que eu estou dizendo que eu vou até fazer um sincericídio aqui,
era de tentar, assim, vender algo que ia ser muito difícil, tá? Porque o torcedor, ele tem muita impaciência de dizer, meu irmão, vamos tentar esquecer o que foi esse jogo aí, porra. O Náutico veio de 3 vitórias, vamos tentar esquecer tudo que aconteceu hoje, porque nada daí dá para levar de positivo, e os pontos que a gente já sabe de correção, a decisão já está tomada. Vão chegar jogadores. Não é eu falar aqui que precisa de zagueiro que vai fazer esse zagueiro chegar mais cedo, tá? Mas acontece que tudo isso cai por terra, Renato, quando o infeliz lá do Mezenga dá uma declaração dessa, pô, assim, é inacreditável, velho. Mezenga colocar gasolina no fogo como ele fez, sabe? Então, temos aí, estamos em crise? Talvez esteja em crise, né? Mezenga ajudou nisso, né? Acho que o rendimento e o resultado já era suficiente, porque no Náutico basta uma derrota para poder o Náutico entrar em crise. Não sei nem se saiu com as 3 vitórias, mas sei lá. Se saiu, já voltou com essa nova derrota. E se existia um caminho onde se criar um entendimento por parte do torcedor, de tentar passar uma borracha nesse jogo, para poder apostar tudo contra o Confiança, para ver se o time dá uma resposta contra o Confiança, cai por terra na declaração de Mezenga. Clauber, vamos colocar o vídeo de Fagner Alemão, porque a gente vai fazer uma análise mais detalhada em relação à zaga do time. E eu acho que foi bem didático, né, o que aconteceu na partida de hoje. Eu vou começar fazendo essa leitura com o João. Foi bem didático o que aconteceu hoje nessa situação de Fagner Alemão, né? A gente tinha um sistema que estava seguro, que não estava dando espaço para o Retrô não estava conseguindo chegar no campo de defesa, na grande área do Náutico. Ele não estava conseguindo chegar de maneira alguma. O Fagner Alemão sentiu o joelho e ser substituído por Ryan, que a gente voltou a estaca zero, que houve uma repetição de problemas, e deu no que deu, né? Assim, foi uma sucessão de falhas na defesa e que culminaram nesse gol do Retrô. Só uma dúvida, teve desempenho alguma atualização sobre a lesão? Ali... Nada, vai ser assim, exame de imagem, mas a probabilidade não é positiva não, viu, Chapa? Eu vou falar pelo relato porque seguinte. Até porque ele já vinha meio esquisito, né? Eu tava a cerca de 10 a 15 metros de onde estava Fagner Alemão. Ele gritou muito, não era aquele grito de quem tá valorizando jogada, falta não, ele tava gritando realmente de desespero. E a cara dele parecia que ele conhecia aquilo, né? Tipo, a mão na cabeça, tipo, parece ter sido a mesma coisa que ele teve no Operário, assim. Foi uma essas pena. imagens que a gente tá vendo foi exatamente do ponto onde eu tava. Fui conseguindo aproximar com a lente da câmera e era notório o desespero dele. O médico do Náutico, se a gente colocar no comecinho do vídeo agora, ele faz aquele movimento de uma tentativa de movimentação do joelho, de uma mobilidade, para ver se ele tá muito solto. Aí, obviamente, eu não tenho como diagnosticar isso, né? Mas ele já fez o teste porque foi toda característica, sabe? Solicitando aí a substituição. E aí foi o que aconteceu. E veja, João, ele estava bem. Ele estava dando segurança à defesa, não foi? Tava. Eu acho que ele conseguiu fazer com que... Não ele especificamente, tá? Eu acho que assim, ele foi muito beneficiado pela forma que o Náutico estava jogando ali no primeiro tempo. Aquela marcação, pressão que a gente falou. Eu acho que ela tem mais impacto sobre o Retrô não ter conseguido chegar tanto na área do Náutico do que propriamente Fagner Alemão como um jogador individual, sabe? Eu acho que foi mais a marcação coletiva do que uma peça. Mas ele vinha bem, ele estava saindo bem para o jogo, conseguiu... Teve até uma arrancada ali que ele consegue deixar o Igor... Foi o Igor ou foi o Samuel? Acho que até o Samuel. Que ele consegue deixar o Samuel em uma condição melhor porque ele conseguiu levar a bola. Tava seguro, tava gostando da partida dele, mas aí infelizmente acontece novamente aí a lesão com o Fagner. Sinceramente é uma cena que triste demais, assim, o desespero do jogador tava nítido, assim, é muito difícil, né? O cara vai passar quanto tempo aí fora da profissão, só com fisioterapia e tal, assim, é difícil pro atleta.
até desejar aí força aí para o jogador, porque provavelmente vai ser um momento difícil. Mas, como eu falei, eu até não acho que tenha sido defensivamente um impacto individual. Eu acho que foi mais a forma que o Náutico estava jogando, mas depois aí a gente começa a ver falha que assim é muito repetida. É por isso que a gente aqui no Timbucast até não estava se normalizando o Léo Couto. A gente não pode ter um zagueiro que ele vai falhar um jogo sim, um jogo não. Que ele vai entregar uma partidaça em um jogo e no outro ele não vai jogar nada. É melhor que ele seja um pouquinho estável do que ter esse sobe e desce de atuação. Porque, assim, a partida que o Léo Couto faz hoje é um absurdo, assim, é muito mal em campo. É muito mal. Eu tava achando ele o pior em campo, assim, disparado. É porque Hélio Borges entrou, como o Atos falou, assim, ele descobriu naquele momento ali que futebol era com a bola no pé. Hélio Borges entrou dessa forma. Mas Léo Couto vinha muito mal na partida. E aí, mais uma vez, a zaga, o Náutico precisa contratar mais 2 zagueiros. Assim, a gente precisa de uma dupla de zaga titular. E eu não sei nem se com essa lesão de Fagner Alemão não virou 3, tá? Talvez tenha virado 3 já. Então o Náutico tem que ir atrás dessa posição aí urgentemente. Obviamente, o Campeonato Paulista não é de onde saem os jogadores, mas assim, meu irmão, tá urgente, velho. Tá virando a mesma situação calamitosa do goleiro. E cada jogo que passa vai ficar pior. Veja, acho que o Wesley é fanboy de Léo Couto, porque não é possível que o Wesley vai defender Léo Couto no jogo de hoje. Léo Couto foi mal, não, foi péssimo. Foi pior do que Ryan. E olha que eu falei que Léo Couto no outro jogo tinha sido melhor do que Ryan. Dessa vez ele foi péssimo. No primeiro tempo, ele perde uma bola na velocidade, que ele comete uma falta, que eu até pensei que tinha sido pênalti, mas parece que foi fora da área. Falha ridícula dele, pô, ridícula. O gol em cima dele. O Náutico perde o jogo com um gol em cima dele com pouco. Como é que o cara não é de novo num jogo desse? Errando na saída, até a saída de bola que ele é elogiado, ele foi mal hoje, errou vários passes na saída de jogo, pô. Foi péssimo o jogo do Léo Couto. Talvez ele só seja pior do que Mezenga. Mas e como, acho que foi, não sei se foi o João Seati comentou que tem vários concorrentes, mas a partida do Léo Couto foi assustadora hoje, pô. Foi a pior, veja, ele já fez partidas ruins. E eu critiquei em alguns momentos, mas como hoje, eu não tinha visto ele feito uma partida tão ruim como fez hoje, não. Outras, contra o Ceará foi ok, eu disse que foi bem, junto com o Ryan. No jogo de quinta passada, achei que ele foi melhor do que Ryan, mas hoje ele foi péssimo, pô. Não dá pra defender Léo Couto hoje, não. Tô dizendo que acabou, tem que ser banco, nada, porque o Náutico nem zagueiro tem. Mas ele foi mal, pô. Não vamos brigar contra as imagens. O cara falha em 3 lances cruciais no jogo, pô. Meu irmão, ele podia ter cometido um pênalti no primeiro tempo. Assim, bizarro aquele lance no primeiro tempo. Me irritou demais. Desculpa. O lance do gol também. O lance pra do mim foi gol, assim... Pode falar, João. Não, só falar novamente, assim, o lance do gol é falha dele, ele não tem referência nenhuma ali na área, ele tá meio que tipo, não tem ninguém aqui, ninguém vai atacar a bola, eu vou só subir e fazer o movimento do cabeceio parado onde eu estou, que eu vou conseguir cortar. Como se o externo, como se não tivesse um time adversário ali jogando também. Mascote sobe sozinho, não tem ninguém próximo a ele, assim, ele antecipa Léo Couto como antecipa nada, assim, como um corpo parado ali. Faz um gol sem um braço, pô, sem uma atrapalhada. E aí, o cara vai ficar falhando em gol, falhou contra o Santa Cruz, ele vai ficar errando e ele não vai poder falar, não. Pelo amor de Deus, pô. Assim, o cara criou uma fanbase muito rápido, pô. Uma rede de proteção que nem Samuel tem essa rede de proteção, viu? Eu tô impressionado. Não, porra, é demais. Agora, o Náutico vendeu uma série de momentos desses defensivos ruins, né? Desde 17, eu acho que o Náutico tem grandes dificuldades na defesa e eu acho que nunca foi tão ruim quanto hoje. Nunca a gente teve uma situação tão calamitosa. A gente tem semi-jogador hoje, né, Chapo? É semi-jogador. Atualmente, tirando o Fagner agora, deve estar saindo lesionado, a gente tem Couto, Ryan, Odivan, que a gente está aí no elenco há 3 anos e ninguém nem sonha em usar ele. Felipe, que é da base. Chapo. E só. Só para interromper, daqui a pouco a gente vai ver a coletiva de Marquinhos.
E assim, ainda bem que a diretoria tem que agradecer que Marquinhos é muito sereno e ele não fala, não pediu, não pressionou por contratações, porque ele deveria ter pressionado. Foi até uma pergunta minha, se a lesão de Fagner iria apressar as contratações. E ele fala mais de Felipe de Índio da base do que até de Odivan. Então assim, porra, eu acho que o Odivan vai ficar aí até o meio do ano e não vai jogar. É carta fora do baralho, velho. Agora pensa aí. Se a gente já tá ferrado, pensa se Léo Coutro se machuca. 20 dias fora. Dá 100 jogos. É um caos. A gente vai jogar com Ryan e talvez um improvisado, Oremi improvisado. Um menino da base que não foi, mal foi testado. O Felipe foi testado em um jogo só. É um colapso total, velho. A gente não tem jogador. Não é só que eles são ruins, é que a gente não tem jogador mesmo. E numa posição que leva muito cartão amarelo, tem muita suspensão. Assim, o pior momento desse. Tá suspenso, Cobra? Parece que tá suspenso. Vou até contar, mas pelo que eu vi, o pessoal comentando, ele tomou o terceiro amarelo hoje. Pronto. Então pronto. Já chegamos nesse. Já chegamos. Veja, e Léo Coutro, Fagner, porque o Fagner jogou 30 minutos, mas e Fagner estava bem no jogo. Tava gostando muito da partida dele, tranquilo, ganhando por cima. Assim, uma partida, o Náutico estava bem equilibrado defensivamente. Mas Léo Coutro, veja, a defesa do Náutico é ruim, e dentro dessa ruindade, ele é o melhor zagueiro do Náutico na temporada. Isso é muito preocupante, pô. Isso não é um elogio ao Léo Coutro, não, tá? Isso é uma crítica à diretoria de futebol e à defesa do Náutico. Porque um cara que erra, como errou hoje, como errou no jogo contra o Santa Cruz, que tem um jogo ali bom contra o Ceará, outros jogos mais ou menos, e ele é o melhor jogador do Náutico, que ele veio para ser a quarta, quinta opção do elenco, e é o melhor jogador do Náutico. E não é por planejamento, não. É por erro. E como eu disse, não é nem dentro de um grande desempenho, é de um desempenho bem questionável. E ele ainda é o melhor. Então, é preocupante. É preocupante porque Marco até lembrou aqui que tem Copa do Brasil. Daqui a 15 dias tem Copa do Brasil. E aí, sem Fagner Alemão, com Léo Coutro, Ryan... Não pode terminar. Uma tragédia, gente. Não, eu esperava até que Marquinhos fosse cobrar, assim, mas ele... tá certo, assim, internamente ele tá certo em não ter cobrado, mas eu acho que nos bastidores ele deve estar pedindo com urgência zagueiro. E aí volta porque Atos falou ontem, né? A gente precisa de investimento, velho. Aquele dinheiro lá é urgente. Precisa chegar o mais rápido possível para que a gente possa contratar essas lacunas. O que o Náutico tem hoje não é suficiente. Eu compreendo perfeitamente o que o João quis explicar até em relação ao sistema, mas eu enxerguei o jogo antes e depois de Fagner Alemão. Depois de Fagner Alemão, foi impressionante como o Retrô ficou mais à vontade, velho. Minutos depois, assim. Bicho. Assim, foi quase imediato. Saiu Fagner Alemão, o Náutico começou a falhar, a bola na trave. Se perdeu completamente. Veja, e Léo Coutro, velho, não só o lance do gol, porque foi só mais um, né? Ele chegava uma bola alta, ele cabeceava no pé do cara do Retrô, pô. Ele não tem a noção espacial, gente. Ele não tem uma ideia. Eu não sei, velho. Na verdade, eu sei. Ele vem de um nível de futebol, de um futebol jogado, que é exatamente isso. É porque a gente fica criando uma perspectiva de uma evolução, mas é uma coisa que fica tão escancarada pra gente que a gente às vezes quer projetar. Ele não tem nem culpa, ele tá fazendo o máximo que ele pode. Exato. Ele vem do futebol do Espírito Santo, gente. Do futebol do Espírito Santo, que não tem representante. Ele é vítima aí do erro da diretoria, pô. Exato. A diretoria coloca uma carga de exigência no cara que definitivamente não era para ser assim. Ele era para ser um terceiro reserva. Mas o cara é titular desde o começo do ano. E a cada jogo que passa, o torcedor fica com a ira ainda maior, salvo alguns que defendem. Mas assim, ele é isso desde que se cogitou o nome dele. Todo mundo sabia que isso ia acontecer. É realmente uma responsabilidade da diretoria que trouxe um cara do Espírito Santo, trouxe o Ryan, que estava acho que foi no Ituano, né? Muitíssimo criticado. Trouxe Fagner Alemão com problema clínico, não à toa colocou um contrato de risco nele. Veja que critério que o time usa para reforçar um setor que já está indo mal há muitos anos, velho.
É uma coisa que, gente, me desculpa, mas é ser Renato. repetitivo, né, na crítica, como o próprio Atos falou, né, que a gente ia ser repetitivo. Mas eu fico, gente, sem entender, velho, como que o pessoal consegue atacar um problema trazendo mais problema. É inacreditável, como diz Daniel do Instagram, Daniel do Santa Cruz, é inacreditável. É inacreditável, velho. Renato, só para o que eu acabei não comentando sobre Fagner, assim, tava bem na partida, e eu acho que foi um azar mais dele, tá? Um azar dele, infelizmente, lamento muito pela lesão dele. Tem o problema do Náutico, mas, pô, um jogador que sofreu já há 2 anos, e agora mais uma vez, provavelmente mais uma lesão grave, então a cara dele aí tá de estudo, mas pelo Náutico não é um azar do Náutico. Desculpa, mas você coloca, o melhor zagueiro que você contrata, você coloca um contrato de risco, então você tem a ciência de que poderia acontecer, e aconteceu. Então, não é azar. Azar é dele, azar do jogador. Do Náutico não é. O Náutico deu sopa ao azar e o futebol muitas vezes dá tapas na cara ali, como Douglas Borges. Douglas Borges foi um tapa na cara da diretoria do planejamento. Infelizmente, essa lesão, e eu falei infelizmente porque foi uma lesão, mostra mais uma vez dos erros do planejamento do sistema defensivo do Náutico. Só uma coisa, aproveitando que a gente está falando do sistema defensivo, rapaz, alguém tem que treinar um certo fundamento com o Ellison de bola quando é alçada na área, velho. Ele fez uma grande defesa, acho que foi no chute de Fernandinho, uma bela defesa que ele conseguiu fazer, mas antes do gol ele espalmou 2 bolas que foram lançadas na área, que minha gente, aquilo ali... Eu lembrei, pronto, agora eu vou dizer, naquele mesmo gol que ele tomou o gol de mascote, eu joguei ali na arena, acho que foi em 2021, por aí, e eu espalmei uma bola daquela exatamente igual a ele, exatamente igual. Mas eu sou um perna de pau, porra, eu sou o pior jogador possível em qualquer posição que seja. Ele é um goleiro, porra, então assim, é o tipo de situação, e eu vou pra Chapa, porque Chapa é mais entendido, é o tipo de situação que do jeito que a bola vem, o cara tem que encaixar ou pelo menos saber espalmar pra longe, velho. E ele não consegue de jeito nenhum, não tem segurança nenhuma em relação a isso, pô. Eu acho normal. Eu acho que ele, pro nível que a gente tem, é isso aí, o goleiro mesmo. Eu tô feliz, eu tô só esperando o Muriel agora. Eu acho que ele vai ser reserva, e é isso aí, vai ter um monte de falha desse tipo. Eu não sei nem se eu consigo considerar uma falha, porque ele... Para o nível que temos, poucos goleiros fariam. É uma limitação, né? Talvez não é falha, é limitação. E a jogada segue, né, Chapa? Não foi a jogada, não jogada... é como se ele espalmou e o cara chuta e foi gol naquela jogada. Isso. Tem muita coisa. Eu acho que ele ainda foi bem no jogo, tá? Ele foi bem. Para mim, ele foi bem. Esse tipo de lance, para um goleiro de Série C, é isso, e o jogo continua. É isso, exatamente. E a defesa rasga, e é isso. Não dá para esperar muito além disso, não. É um goleiro em evolução, né? 27 anos ainda. A maior pressão que ele tá levando na vida. Muito então, além disso, é você esperar um PR, que é um milagre. De repente, você tem um PR no seu time. Mas não vai ter toda hora, então aceita isso aí. Bola para frente. Eu acho que um Muriel, por exemplo, que é um goleiro mais experiente, não cometeria esses pequenos erros. É por isso que eu fiquei até muito satisfeito com a contratação dele. Esses erros assim mais de goleiros de um nível abaixo, com o Muriel, tendem a não acontecer. Então, eu tô nessa expectativa. Com o Ellison é isso aí mesmo. Tô resignado, é a palavra. Ele ter feito aquela defesa... Ele fez uma defesa no chute cruzado, né? Por embaixo. Que para mim é isso. Eu tô satisfeito com isso. Uma defesa muito vulnerável. Olha contra. Olha como ele pula. Ele pula no lugar que ele tá. Assim. Ele pula no lugar que ele tá. Tipo, não tem gente, não, Não tem gente jogando, não, que vai te passar, não, meu amigo. Eu vou dizer uma coisa para vocês. A gente vai dar sequência aqui no programa, porque a gente tem outro tema para falar agora. É difícil a gente ter paciência vendo erros tão primários, né? É muito complicado, porque a gente está fazendo análise sendo pragmático e tal, mas quando a gente vê esses errinhos primários de um jogador profissional, é realmente algo que mexe com o nervosismo da pessoa, que você precisa realmente se controlar bastante. O Chapo está viajando, o goleiro foi muito mal. 3 saídas de bola e não sabe encaixar para bater para longe. O primeiro lance do segundo tempo, Ryan ou Léo Couto foi chutar, um chutou em cima do outro, assim, parecia os trapalhões. Primeiro lance do segundo tempo do Retrô, foi bizarro os dois.
Eu não disse que foi bem. Vamos não. falar agora de Paulo Foi Sérgio? o melhor jogo dele pelo Náutico. Eu disse que foi bem, ele foi bem mesmo. Ele foi bem, a palavra é bem. Foi bem, pô. Foi bem. Ele é um bem goleiro no limitado. nível, nesse nível, né, Chapo? Ele é um Também- goleiro limitado. Aí é Porra. isso aí, pô. Fez boas defesas. O gol, ele não teve culpa. Ele saiu errado. Tá, pô, se tu quer um goleiro que nunca vai fazer nenhum erro, e o jogo, depois que ele sai supostamente errado, ainda tem jogo, pô. Ainda alguém podia ter cortado a bola. Querer que ele não fale absolutamente Chapo. nada também é demais. Hoje o Náutico voltou e no segundo tempo assim, me irritou de um jeito. Depois do gol do Retrô, uma turma tava cruzando no meio campo, porra. Patrick Alan pega uma bola na intermediária e manda pra área, porra. Assim, E Mezenga não ganhando bola pra ninguém, né? Voltou a gastar muito cruzamento, né? E hoje foi bizarro, porque não chegava nem na linha de fundo, Chapo, era do meio campo, pô. A intermediária, ele passou um pouquinho do meio campo, Patrick Alan, cruzamento. Porra, aí é pobreza demais, pô. Não precisava disso, não. Patrick Alan me irritou muito hoje, viu? Nossa, Também, como ele me irritou, velho. Ele foi, tem uma hora que ele tava muito cansado também, mas ele irritou de um jeito. Não acertou praticamente nada, Patrick Alan. E outra, me incomoda muito que o Náutico ele tem essa mania de sempre recuar a bola, sempre recuar, sempre recuar. É um costume desde Alan Al que não mudou, ficou entranhado no time. Passa nos jogadores e é a mesma coisa, velho. É uma coisa que me deixa transtornado, com a raiva da porra. Agora, além dessa questão do Paulo Sérgio, a gente tem que trazer um tema aqui que eu queria entender, gente. Por que Cauã Maranhão ele não chegou a ser acionado hoje? Um jogador que fez 2 gols no campeonato, que conseguiu entrar bem em umas partidas. Por que ele não entrou hoje? Não é só hoje, não, Renato. Os últimos 3 jogos, Cauã Maranhão não entrou, pô. Contra o Santa, contra o Maguari hoje. O cara, 4 jogos, tem 2 gols. Não lembro se deu assistência agora. Mas, porra, o vice-artilheiro do time da temporada. E mais uma vez, o que o Chapo falou é correto. Punido, mais uma vez. O cara começou bem a última temporada, escanteado. Mais uma vez começa bem a temporada, escanteado. Pra gente ver Hélio Borges em campo, pra gente ver Giovani em campo. Pô, assim, é inexplicável, mais uma vez, Cauã Maranhão ser sabotado como ele tá sendo, pô. Não tem explicação, porque em campo o cara entregou. No início da última temporada, entregou mais uma vez. A última partida que ele entrou foi contra o Ceará, e ele entrou faltando 15 minutos para acabar o jogo, para fazer uma função tática, que nem era marcar a saída de bola. Ele estava jogando com o meio campo, virou um centroavante ali, quase para marcar a saída de bola do Ceará. Cumpriu bem a função, não fez uma partida ruim, nos 15 minutos teve em campo, e depois daquele jogo sumiu. Preterido para todo mundo. Marco Antônio jogando mal, Caion hoje entrou mal, Hélio Borges hoje entrou mal. Assim, tem 5, 6 jogadores mal e o cara escanteado. Não dá para entender, sinceramente. Assim, eu não tenho uma explicação concreta, assim, porque ele pode jogar no ataque, ele pode jogar no meio campo. Ele jogou no ataque. Quando precisou, o Marquinhos colocou ele no ataque. Por que não colocou ele no ataque hoje? No lugar de um Hélio Borges da vida? Ou no lugar de Giovani? Mas, enfim. As coisas no Náutico, principalmente para jogador da base do Náutico, é sempre muito mais difícil, né? Chega qualquer um, ultrapassa a vez do cara, e o cara pode fazer gol, pode dar assistência, pode ser o que for, que ele vai ser escanteado. E aí o cara assim, de formação, o cara é centroavante, né? Um jogo que o Náutico cruza que só a peste. Aí você prefere colocar, assim, até perdão aí a Caion, mas qual o sentido de Caion nesse jogo, pô? Para abrir, para botar de novo um 4-3-3. Porra, o Cauã Maranhão joga ali também, pô. Ia fechar muito melhor a área. Mas guardou de cabeça esse ano, né? 2 de cabeça esse ano. Já tem 2 dele. E não, vamos de Caion. Aí bota Hélio Borges também, que faz uma partida péssima. Parece assim, ele quanto mais ele fizer, mais ele vai ser punido e não vai jogar. Inclusive, a diretoria do Náutico fica com um discurso de... Não, porque nós temos como filosofia promover os atletas da base, porque o clube, para poder fechar as contas, precisa fazer pelo menos uma venda no ano, para poder valorizar e tudo mais. Pô, tem um cara que... Eu nem acho que Cauã Maranhão, se ele fizer uma boa temporada, ele tá nessa lista de jogadores para ser vendido. Mas eu tô falando de contribuição direta mesmo ao time. E assim, o cara começa a temporada bem e não ganha uma chance numa sequência de 3 jogos. Pelo amor de Deus, gente. Não tem desculpa. Não tem desculpa. Eu acho que Marquinhos Santos pode apresentar 1001 argumentos aqui, nenhum deles vai me convencer. E hoje, para mim, veja, eu tava conversando com meu pai, e aí, antes do jogo, ele disse assim, ele perguntando da partida, eu disse, Paulo Sérgio nem vai jogar. Ele disse, mesmo, eu expliquei tudo, eu disse, mas veja, tem Cauã Maranhão, que pode ser acionado no segundo tempo, fez 2 gols. Eu disse, porque é natural.
A gente pensa, pô, Bruno Mezenga vai ser titular, ok. Mas pelo menos você tem Cauã Maranhão, que pode substituir, cumprir uma função. Ou de toda maneira entrar para ajudar, porque é um jogador que quando foi acionado, ele conseguiu contribuir. Inclusive em cenário Mas, como gente, esse, obrigado porque a ter Petrolina estava 1-0, Petrolina estava 1-0, quem empata é o cara. Pois é. Fez gol contra o Jaguar naquela vitória, fez gol contra o Petrolina e acabou. Simplesmente já era. Punido. É difícil de entender. Inimigo do como o Chapo tá jogador bom náutico, né? Pois Aí é. Hélio Borges vem de fora, Hélio Borges deve ter entrado em todos os jogos aí. Produção mínima, mas entrou em quase todos os jogos. Critérios. Pois é. Eu até pedi a substituição de Samuel hoje, achando que Hélio Borges poderia cumprir uma função melhor, porque embora eu considere Samuel muito importante, eu acho que ele estava muito cansado. Eu achei ele cansado, ele não estava dando muita carreira, não. Você poderia estar errado, lógico, com a minha visão, mas meu amigo, me perdoe, viu, Samuel? Porque, pelo amor de Deus. Vocês querem fazer as setinhas aí do time, não? O que vocês acham que foi setinha para cima? Bora. Vamos fazer as setinhas do time? Eu vou dizer quem merece uma setinha para cima. O único, tá? O único. Fagner Alemão. Como em memória, né? Eu deixaria com a setinha verde. Em memória. Eu tava até gostando da partida de Marcos Ítalo. Eu vi até umas críticas de alguns torcedores no primeiro tempo, mas eu gostei dele, viu? E assim, repetiu muito o que aconteceu muito que fazia no América, que o Marquinhos fazia no América, né? Botava um ponta do lado esquerdo, que era Samuel, e não tinha um ponto do lado direito, o ponta era Marcos Ítalo. Agora, um jogador que não cruza tão bem e tal, mas ele estava sempre chegando, assim, bem participativo no jogo. Não achei uma péssima partida, não. Mas como ele caiu no segundo tempo, Marcos Ítalo deixaria amarelo. Verde eu acho que só Fagner Alemão mesmo. Cara, eu tô quase pondo verde em um Ellerson. Eu também, eu tava pensando nisso, esse Chapo. Não é nem bom jogo, pelo geral, é por ele, tá? Tipo, não sei se a gente vai mostrou conseguir. Evolução, né? Bota verde no menino. Eu não sei. Eu acho que ele entregou o máximo que ele pode também. Me desculpem, mas eu não consigo não, viu? Eu acho que ele entregou tudo que ele tinha. As falhazinhas ali. O que não significa... Veja, o fato dele entregar tudo que ele tem, e eu concordo com isso, não significa que ele fez um bom jogo. A defesa dele foi muito bonita. Mas aquelas espalmadas das bolas na área, velho. Caramba. Então, verde para Fagner Alemão. Quem vai de vermelho, então? Oxi, agora aí, meu amigo, a gente vai fazer a festa. Marquinhos Santos, Hélio Borges, Caion, Samuel, o Enderson, a Igor Fernandes. Vai devagar, peraí. Vamos por ordem. Marcos Ítalo é amarelo, né? Marcos Ítalo é amarelo. E o Ellerson também. Eu acho o Igor Fernandes amarelo também. Eu também, colocaria o Igor Fernandes, colocaria amarelo o Igor também. Fernandes. Só se eu fosse muito generoso, um pouquinho vermelho, um pouquinho. Em tese, é assim, se comprometeu, é vermelho. Se colaborou, é verde. Se não fez nenhum dos dois, é amarelo. Eu acho o Enderson amarelo também, tá? Eu acho que ele não foi tão bem quando ele tinha sido, mas eu acho que ele ajudou em alguns momentos e tem aquela salvada que ele faz na hora do gol. Não errou tanto não quanto outros, não. Eu não gostei dele não, velho. Mas não ofende não, amarelo não. Hélio Borges, vermelho. Todo mundo que entrou é vermelho. Marquinhos Santos, vermelho. Foi foda mesmo. Ninguém conseguiu acrescentar nada. Foi foda. Auremir, eu acho vermelho. Auremir amarelo. Amarelo. Auremir amarelo. Caiu de rendimento no segundo tempo, errou um espaço que não estava errando, mas o primeiro tempo dele deu boa girada de jogo. Mas eu vou dizer um outro ponto aqui de Auremir, viu? Se mostra a gente tinha uma certa dúvida com o Auremir, né? Aquela preocupação, assim, de como tal. Mas se mostra muito seguro, viu? Desde que chegou. Me parece um cara que vai colaborar muito para a Série C. Eu tô focado muito no que esse cara tem a acrescentar no ano, né? E no ano, acho que o Auremir tem muita coisa a acrescentar. Estão reclamando desse vermelho em Giovanni aí. É porque Giovanni era para não ser nada. Fica sem nota, né? Mas se quiser botar amarelo, Giovanni amarelo, tá ok. Nada é amarelo, pô. Não fez nada. Não fez nada, mas também nem para bem, nem para mal.
consigo dizer que ele jogou bem, não, que ele entrou bem. Não. Mezenga vermelha, né? É. Nossa, muito, velho. Só quero deixar Patrick claro Alan pra também, Mezenga viu? aqui, que é esse pessoal da imprensa que tá pondo vermelho em você. Para mim, você é verde, viu, Mezenga? Patrick Alan vermelho também, viu? Outro vermelho, Auremi amarelo, Marco Antônio vermelho, né? Pode ser. Rapaz, O Antônio, Marco Antônio tava É difícil participativo analisar, pra caramba sabe? no primeiro tempo. Eu deixaria um amarelo, Marco Antônio. porque Marco Antônio ele perde os gols, mas foram gols ali que o primeiro principalmente foi uma chance que ele cria, né? Que ele desarma. Mas errou muito também, viu, Marco Antônio. Me irritou em alguns eu lances. deixaria Marco Antônio com amarelo. Também. Eu deixaria com amarelo. Eu acho que vermelho é muito. Ó, foi metade do time foi vermelho, a outra metade foi amarelo, tem o Fagner Alemão aí destoante, né? Foram 14 jogadores em campo, contando com o técnico 15. Não, 16 com o técnico 17. Então foi 9 vermelhos, 9 amarelos. Não, peraí. Não, desculpa. 9 vermelhos, 7 amarelos e 1 verde. Então, o time foi mais vermelho do que fica aí com análise negativa, né? No geral. Bem negativa, na verdade.